porque o meia Caleb vem tendo oportunidades, né, pelo Galo nessa sequência que esse time de transição vem tendo. Ele falou sobre isso e a gente comenta aqui. Confira. Eu fico muito feliz pelo momento que estou hoje, por poder iniciar as partidas que eu tô jogando, mas é tudo tempo. Tem que respeitar, claro, os mais velhos. Tem muitos jogadores aqui de alto nível e eu tenho muito a aprender com eles. São muitos jogadores de muita qualidade ali. Eu converso muito com eles no dia a dia. Agora, principalmente, a gente está tendo um laço muito forte. E o Lucas deixa bem solto a gente para poder rodar, para distrair a marcação. E isso facilita muito dentro de campo. Aí o Caleb já teve oportunidades na equipe principal do Atlético, né? Assim, se está jogando no Campeonato Mineiro, é a equipe principal, mas eu digo, durante a temporada anterior, mesmo jogou em meio aos titulares. Titulares ele jogando, bancando aí, sei lá, Alan Franco, bancando jogadores. Um dos jogos mais importantes do Atlético contra o São Paulo. São Paulo. Uma final, enfim. Ele acabou sendo... Ele não, né? Mas o São Paulo foi muito criticado por ter colocado o Caleb naquela partida. Injustas essas críticas, Léo Gomes? Eu digo assim, por ter lançado esse jogador, inventou, colocou o Caleb na principal partida do ano e tudo. É por aí mesmo? O torcedor às vezes exagera. O que você acha? André, naquele momento ali era um jogo que o Atlético, caso vencesse, né, ele diminuiria para 1 ponto a diferença, né? O São Paulo venceu aquela partida 3-0 e abriu 7. No momento era o líder da competição, que veio a perder depois, todo mundo sabe. Mas quando foi divulgada a escalação, né, além do Caleb, que jogou com 3 zagueiros, né, jogaram Gabriel, Igor Rabelo e Alonso naquele dia. Mas aí ele justificou que era estratégia, que o Caleb vinha treinando bem, mas eu não vou dizer que é um erro, né, André, porque a gente não está lá no dia a dia. Mas foi uma mudança que não surtiu muito efeito, né? Ele foi titular contra o Sport também, né? Na penúltima rodada. E fez um jogo melhor do que fez contra o São Paulo. Muitos jogadores para a posição futuramente, né, André? Porque se hoje jogam no meio-campo Caleb, Zaratio e Dylan Borreiro, mais para frente eles ganharão a concorrência do Alan Franco, do Nátio, do Johan, do Natan. Então estamos falando de 7 jogadores, até mesmo o Jair, que pode jogar um pouco mais adiantado, né? Dependendo do esquema tático do Cuca. Então estamos falando de 8 jogadores para 2 posições. E o Nath vai ter que jogar, né, André? O Zarate vai ter que jogar. Custaram caro. Está sendo importante agora no time, não dá para esconder isso, né? É um fato. Caleb está sendo importante no momento atual do Atlético no Campeonato Estadual. Mas lá na frente, André, eu acho que dificilmente vai jogar. É a mesma história do Savarino, né? Esses jogadores com muito investimento vai ter que comer a bola para ter mais oportunidades. CJ, o Caleb anunciou, inclusive, que está no Atlético até 2024, ou fica no Atlético até 2024. Já eu vou ouvir o maior hater da categoria de base do Brasil, que é o Vinícius Gris. Mas antes eu quero uma onda de otimismo nesse programa. Você acha que o Caleb é dos caras aí, desses que estão surgindo, um que pode virar? Tá inclusive aqui, ó. Ao final do ano de 2019, cheguei ao Galo e aqui tive a oportunidade de realizar o meu grande sonho, me tornar um atleta profissional. E por isso é com muita alegria que recentemente assinei com o Atlético até 2024. Um orgulho vestir essa camisa e poder representar a massa atleticana. Prometo sempre honrar este manto e deixar tudo dentro de campo. E ó, comentário de cara do Savinho 7, brabo. Se você queria uma onda de otimismo, tá aí, ó. Tá aí na postagem. Quer mais otimismo do que isso aí? Do próprio atleta sendo otimista em falar para o torcedor. André, do mesmo jeito que ele jogou bem essas partidas, a gente não pode colocar ele no altar. Como naquelas partidas em que ele foi mal, a gente não pode encerrar e acabar com a carreira dele, né? A gente tem que ser bem coerente e com bastante calma. Nós estamos falando de um atleta de 20 anos, né? Um atleta de 20 anos que chegou à categoria de base do Atlético, já vindo do São Paulo, que teve uma oportunidade com um grande treinador, numa grande temporada, independente de qualquer coisa. Pode discutir que poderia ter sido campeão ou não, e foi uma temporada atípica, mas o Atlético conseguiu
uma boa colocação no Campeonato Brasileiro, uma vaga direta para a Libertadores, claro que com investimentos altíssimos, o Caleb não passa por esses investimentos altíssimos. Mas pode dar um retorno altíssimo, por que não? Não estamos falando aqui que se trata de um novo fenômeno, nem muito menos de que ele tem que ser emprestado para rodar e ganhar experiência. Acho que a maior vantagem desse Campeonato Mineiro é dar rodagem, minutos e confiança para esse tipo de jogador. Pode ajudar? Pode, mas como disse o Gomide, são muitos jogadores. Para o ataque, se não me engano, são 8 ou 9. No meio-campo, também mais 8 ou 9, para 2, às vezes 3 no máximo, posições ali, vagas, né? Então o Caleb tem que mostrar agora que pode ser de fato uma ajuda. Ainda não é realidade. Já o Grice vê com pessimismo, mas antes deixa eu falar, gente, da Seminovos, do portal Seminovos, o melhor lugar para você que quer vender ou comprar um carro. Tá procurando carro? Não precisa perder tempo, ir em 1000 lojas, enfim. Aqui, ó, seminovos.com.br. Por quê? Você não precisa ir em outro lugar. Porque o acervo, né, o número de carros que o Seminovos tem é o maior de Belo Horizonte. Então não tem para que você ir em outro lugar. Lá você vai ter um leque de opções e vai encontrar um carro certo para o seu estilo e que, com o principal, o preço que cabe no seu bolso. Quer um carro mais econômico, quer uma picape, quer um carro maior, enfim, não importa, né? A Seminovos tem o carro certo para o seu estilo e com o preço que cabe, então, no seu orçamento. Quer vender o seu carro? A história é a mesma. Você vai colocar ele aqui, ó, na mão do portal Seminovos, que aí vai ser venda rápida, venda certa e no valor que você espera. Então, entra lá, seminovos.com.br, vou repetir, seminovos.com.br. Você que quer vender um carro, você que quer comprar um carro, não precisa ter trabalho de procurar. O endereço certo está aqui, seminovos.com.br. Pessoal, deixa eu ouvir então o Vinícius Grice. Vinícius Grice, o que dizer do Caleb? Não vai pegar nem banco esse ano? O que você pode dizer da base do Atlético, que é um time que tem investido e muito há 2 anos já, uma nova temporada, o Atlético investindo bastante? Muito otimista, André, com esse jogador. Acho que tem um futuro enorme pela frente, mas dificilmente vai jogar, né? Vai ser difícil para ele. Acho que vai depender muito. Primeiro a gente vai precisar ver qual vai ser a ideia do Cuca para a montagem ali, né? De formatação mesmo de meio campo, né? O São Paulo jogava com um volante e 2 meias, quase que invariavelmente. O Cuca, em muitos dos times, ele jogou com 2 volantes e 1 meia. Se for jogar desse jeito, né? Se fizer essa opção, fica mais difícil ainda para o Caleb. Embora o Caleb possa, eventualmente, jogar pelo lado. O que não quer dizer que vai ser uma concorrência fácil para ele também, para jogar mais aberto nesse time do Atlético, que também tem muitas opções. Enfim, é o ônus de você ter um elenco qualificado como está montando o Atlético. Acho que o Caleb deixou bons sinais aqui. Para mim, foi o melhor jogador do último jogo do Atlético. Ele foi o melhor jogador em campo contra o Uberlândia. É um jogador que já no ano passado teve ali um início de rodagem como profissional, que é importante. Mas imaginar que ele vai se firmar, que ele vai ter uma boa sequência esse ano, ainda me parece um pouco difícil pelo excesso de opção, né? Acho que o Atlético vai precisar se desfazer de alguns dos jogadores. Natan e Johan, por exemplo, eu acho que um dos dois, dependendo do que foi de ideia do Cuca aí, ou talvez até os dois, justifica se o Atlético abrir mão. Eu comecei a mudar de opinião, fiz aquele meu losango para a escalação do Atlético. Comecei a achar que dá para jogar com 3 meio-campistas e 3 atacantes. Jair ou Ala, Zaratio, Nacho e 3 atacantes. Acho que pode funcionar. Não era isso? Não, eu queria... A minha ideia era Hulk e Keno. Keno e Hulk, né, nessa hora. Tardelli e Nacho, que você colocou? Não, era Keno e Hulk. Livres, ousadia e alegria, sem necessidade de voltar. E aí eu coloquei um losango e falei, vamos com o que tem, Natão e Johan, no momento Johan, mas eu falei que buscaria um reforço, mas camisa dessa é difícil, cara. Conseguir um armador, aquele cara típico assim, é tarefa dura. Então, às vezes, com o Nacho e o Zaratio, o meio campo pode funcionar, pode municiar aí esse ataque e o Keno e o Hulk podem construir as jogadas. A gente vai precisar ver em duelos mais difíceis, em jogos mais apertados, contra adversários mais duros, mas os sinais que o Zaratio tem dado jogando ali como um primeiro volante também podem ser importantes, para ser uma alternativa para ele jogar mais vezes, um pouco mais recuado, acho que não como um volante mesmo, como tem jogado,
na maior parte do tempo, embora tenha variado muito ali o Lucas, né? Ora o Dylan ficava mais preso para o Zaratio e o Caleb sair, ora o próprio Caleb jogava mais recuado e os dois saíram. Eles têm invertido muito, trocado muito de posição entre eles. Mas acho que os sinais que o Zaratio deu jogando um pouco mais recuado podem ser importantes, porque não é uma função que o Zaratio já tinha feito. Sim, o Zaratio sempre foi um jogador de jogar um pouco mais adiantado, então pode ser uma alternativa também. Deixa eu passar no Twitter para ver o que o atleticano está pensando, né, sobre essa questão. O atleticano, com a volta dos titulares, o Atlético deve manter o time mesclado no Campeonato Mineiro? Comente com a hashtag DDBMG. Temos algumas respostas. João Vitor. Sim, teremos um calendário mais desgastante que 2020. Dar minutagem aos garotos da base é fundamental para sabermos com quem podemos contar para 2021. Que mais? O Helder Martins. Deve ir mesclando, mas quando o Cuca chega? Entendo a situação familiar dele, mas o Atlético vai esperar até qual data? A chance de ele não vir? E o Renato, já tinha dado resposta ou não poderia esperar mais uns dias? Agora, o Lucas, para fechar, o time do Galo tem que dar oportunidade para a base, deixa eles jogarem o Campeonato Mineiro inteiro. Tem 5 anos ou mais que o Galo não revela um jogador de peso. Léo Gomide, quer complementar? O André, tem outro detalhe, talvez o mais importante, né? Nós elencamos aqui o número de jogadores meias, né, que tem à disposição hoje no elenco. É claro que não é uma regra, não quer dizer que será uma cópia fiel, mas assim, a gente utiliza como, por exemplo, para falar da chegada do Felipe Conceição no Cruzeiro, nós utilizamos como jogava o último time ao qual ele trabalhou, que foi o Guarani. Aí nós vamos pegar o exemplo do Santos. Por mais que o Cuca tenha tido uma passagem no Atlético vencedora, o modo como joga o Santos tem diferenças de como jogava o Atlético de 2013. E no Santos, esse jogador que no meio-campo muitas vezes tem a função de ser aquele atleta que a bola passa por ele, ele carimba as jogadas, como era o Natan, Johan no Campeonato Brasileiro pelo Atlético, no Santos essa peça praticamente não existia. Todas as bolas iam para a ponta, eu estou enganado. Ou para o Soteldo ou para o Marinho. Por isso que o Santos precisava vencer muitos duelos, sejam aéreos ou físicos, para dar continuidade no ataque. O Soteldo é um jogador de porte físico menor, né? Sim. Estatura e tal. Mas a bola não era direcionada a ele, né? O Cuca aproximava algum outro jogador ali, o centroavante ou até mesmo o lateral, para ganhar esse duelo aéreo e a bola, quem sabe, sobrar para o Soteldo e aí ele disparar. Então essa bola passava pouco no meio campo. É uma grande curiosidade. Vamos ver como é que vai funcionar esse Atlético. Boas peças para as pontas, a gente já sabe que o Galo tem, né? O Kenny e o Hulk, para não falar Savarino, Marrone, enfim, são muitas opções.